Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, dos versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Amados e amadas de Deus, Jesus hoje ele fala do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Jesus está falando para os discípulos, ele diz ainda: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Amados e amadas de Deus, Jesus tem muitas coisas para dizer ainda para os discípulos, mas naquele momento, os discípulos não são capazes de as compreender, mas eles serão capazes de as compreender no futuro. Por isso Jesus diz: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, à plena verdade. Amados e amadas de Deus, o Espírito da verdade. Se nós percebermos bem neste discurso, nessa parte final, depois do capítulo 13, Jesus começa a falar do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Jesus deve mandar, ele deve ir ao Pai, e ele deve mandar para os discípulos o Espírito Santo. Ele deve ungir os discípulos com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade. E o que fará o Espírito Santo? O que fará o Espírito da verdade? Ele vos conduzirá à plena verdade. Amados e amadas de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que deverá conduzir os discípulos, conduzir a igreja à plena verdade. O Espírito Santo é aquele que deverá revelar. O Espírito Santo é aquele que deverá conduzir. O Espírito Santo é memória. O Espírito Santo ensina. Ele deverá conduzir os discípulos à plena verdade. Jesus continua: Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Amados e amadas de Deus, é bonito isso aqui no mistério de Deus. Ninguém fala por si mesmo. O Filho revela o Pai, o Espírito Santo é aquele que revela o Filho. O Espírito Santo é aquele que é memória do Filho. O Espírito Santo é aquele que conduz os discípulos a penetrarem nas palavras de Jesus, a entrarem nas palavras de Jesus. O Espírito Santo é memória de Jesus, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. O Espírito Santo é aquele que anuncia Jesus. O Espírito Santo é aquele que conduz os discípulos à percepção das coisas futuras. Jesus continua: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito glorifica Jesus por quê? Porque ele recebe aquilo que é de Jesus e anuncia para os discípulos. Ele conduz os discípulos a entrarem nas palavras de Jesus, a entrarem no mistério de Jesus. Ele conduz os discípulos verdadeiramente a entrarem no mistério de Jesus, a se aprofundarem no mistério de Jesus. Ele conduz os discípulos a uma compreensão mais profunda do mistério de
Jesus. Jesus continua: tudo que o Pai possui é meu. Amados e amadas de Deus, o Pai é aquele que dá tudo ao Filho, o Filho é aquele que ama profundamente o Pai no dom do Espírito. Na Trindade, cada um dá tudo para o outro. O Pai gera o Filho Filho ama o Pai, e esse amor eterno entre Pai e Filho é o dom do Espírito. Jesus conclui dizendo: por isso disse que ele receberá e vos anunciará o que é meu. O Espírito é aquele que anuncia Jesus para os discípulos, que conduz os discípulos à percepção do mistério de Jesus, a entrar no mistério de Jesus, a viver no mistério de Jesus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude também, nos ajude a percebermos aquilo que o Espírito fez na primeira geração, nos ajude a perceber aquilo que o Espírito continua a fazer hoje na vida de cada um de nós, na vida da Igreja. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.